Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa. Hoje recebemos mais uma vez Caliban Calitz, que responderá perguntas sobre a bondade absoluta de Deus e a origem do mal. Caliban, seja muito bem-vindo. João, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que não tem preço. Muito bem, Caliban. Mas, Caliban, em nosso último encontro, você falou sobre a infinita bondade de Deus. Como podemos ter certeza de que Deus, supondo-se que exista um, claro, seja infinitamente bom? Não poderia ser bom na maioria das vezes, vamos dizer, mas em alguns casos, nem tanto? Bom, eu acho que é uma boa pergunta, né? Mas nós vamos começar aí tentando falar sobre esse conceito, né? O conceito de bondade, né? Se a gente está falando que Deus, né, caso exista, né, ele teria que ser necessariamente infinitamente bom, não apenas bom, né, mas infinitamente bom, nós teríamos que conceituar o que vem a ser bom, né, ou o que vem a ser bem, ou o que vem a ser mal. Não tem como fugir dessa discussão, né? E é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Se nós estudarmos o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus, nós vamos observar uma resposta que ele deu para uma pessoa que lhe perguntou o que lhe faltava para conquistar o tal reino de Deus que ele propagava, né? É a história do moço rico, a parábola do moço rico, né? Na verdade, foi uma coisa aparentemente que aconteceu mesmo. O rapaz se prosternou, se ajoelhou aos pés de Jesus e perguntou assim: bom mestre. Ele começou a conversa com um bom mestre. E Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. E essa é uma resposta bastante intrigante, né? Porque é uma resposta de um valor absoluto, né? O Cristo, então, está dizendo que Deus teria, né, o patrimônio da bondade, ou o privilégio dessa bondade. E que nenhum de nós, ou nenhum dos seres criados, né, poderia ser bom. Isso foi uma resposta, para mim pelo menos, que, né, sempre foi bastante chocante, porque a gente se acha, né, bom. A maioria das vezes as pessoas, eu me lembro de uma história lá próximo da minha cidade natal, né, contada por um amigo, e dizia o seguinte: o bandido, né, que comete um ilícito, uma contravenção, um crime, normalmente ele não se acha mal, ele se acha bom. Nós vemos pessoas na atualidade que praticam atos que muitos reprovam em nome de Deus, em nome da bondade. Na história da humanidade já ocorreram essas coisas, podemos citar. Não é que acabou, não. Nós não queremos colocar um peso demasiado em cima da Igreja Católica Romana, não. Mas já houve a Inquisição, que teoricamente era para salvar a alma das pessoas, né? Nós tivemos as Cruzadas, que teoricamente eram para defender a Cidade Santa, né? A Palestina, né? E temos permanentemente no planeta as guerras de religião.
e todas elas pretendendo defender um patrimônio de certeza de que aquilo que eles estão fazendo é bom, é o correto, é o que deve ser feito. Países invadem outros países no pressuposto de lhes ensinar a ser melhores do que eles são. Isso nunca terminou, na verdade, na história da humanidade, né? Essa questão da imposição das ideias de um povo, de uma pessoa para outra pessoa. E essa é uma questão atualíssima no mundo. Então, quando nós vamos conceituar o que vem a ser o bem, o que vem a ser a bondade, nós temos que sair um pouco dessa discussão tradicional sobre o assunto e pensarmos em nós o que é o bem dentro de nós. O que você conceitua, o que se conceitua, o que nós conceituamos como sendo uma coisa boa para nós? Quando é que nós sentimos que estamos fazendo uma coisa boa? E a gente não pode fugir dessa ligação perpétua, né, entre o bem e o certo. São duas coisas, são dois conceitos, né? Uma coisa é boa e só pode ser boa quando for certa. Quando desse ato ou dessa coisa que nós fizemos, dessa atitude, não surgir, na opinião de terceiros, a noção de que aquilo não seja um bem, mas seja um mal. Então, se nós praticamos uma coisa que achamos correta, no pressuposto de que essa coisa seja boa, todos deverão sentir, mais ou menos da mesma forma, talvez não na mesma intensidade, que aquela coisa é correta, é certa e é boa. Então, se você for analisar no fundo da questão do bem e da bondade, por exemplo, no meu caso particular, o que eu conceituo como uma coisa boa? Eu pensei muitas vezes, é bom quando está tudo bem para mim. Eu estou alimentado, estou aquecido, né? Eu tenho trabalho, eu tenho amigos, não me falta nada, né? Então, que bom, isso é bom, né? Por outro lado, quando a gente sai de casa e olha pelas ruas, a gente vê pessoas que não têm amigos, que não têm família, pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, que tiritam de frio, né? Nas calçadas das grandes cidades. E eu me pergunto, aquilo que é bom para mim está sendo bom para o outro? A forma como eu obtenho isso que eu conceituo como um benefício, eu não estou prejudicando ninguém ao ter as coisas e as situações que eu desejo para mim e conceituo como bem? Se nós observarmos vamos falar de alguns números, né, que me assustaram. Essa semana mesmo eu li na internet, né, são números oficiais, né, de que o país, né, o Brasil, ele tem hoje cerca de 1% da população detendo mais de 50% da riqueza do país. 1%. E tem outro número que nos chamou muita atenção, é de que 80 e tantos por cento, acho que é 87% da riqueza, estão na mão de apenas 10%. Bom, então, para os demais, sobra muito pouco, na verdade.
para os 13%, né, da riqueza, estão na mão de praticamente metade da população, né? Então, esse bem que essa parcela, que eu vou chamar de privilegiada da sociedade, conceitua como o seu bem, é bom para todos, na visão da maioria? A resposta, né, ela é óbvia, né? É que aquele bem que eu tenho, ele, suponhamos que eu seja uma desses 10%, né? Ele não é uma mesma sensação que os outros têm, os outros, né? Os outros 90%, né? Não é a mesma sensação, né? Essas pessoas sentir-se-ão excluídas dessa situação de bem-estar. Então, quando nós raciocinamos o que é o nosso bem, nós temos que ter em mente sempre, se nunca esquecer, que aquilo que conceituamos o nosso bem, ele tem que ser correto. Ele não pode ser uma coisa incorreta. E no caso dessa distribuição desigual de privilégios, é evidente que não nos parece correta a conceituação de que a acumulação das riquezas seja boa. Veja que nós voltamos à questão da parábola aí do moço rico, né? Era um homem muito rico. E Jesus disse, né, que ele não aceitou o título de bom. Talvez dando a ideia àquele homem, né, de que ele também raciocinasse sobre o que é ser bom. Então, se é bom mesmo, teria que ser correto, teria que ser, no mínimo, aquela situação de bem-estar disponível para todos. Então, o Cristo convocou o homem ao seguinte: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e depois vem e me segue. Olha que interessante que o Cristo, é lógico que isso é uma didática muito interessante no Evangelho, né? Não sei se Jesus pretendia que o homem fizesse exatamente isso, né? Mas vamos observar o que ele conceituou como bem, então. Seria a diminuição da desigualdade entre a riqueza daquele homem e a riqueza ou pobreza, né, daqueles que o cercavam. Ele era uma pessoa de destaque na sociedade do seu tempo. Então Jesus está convocando aí para que o moço, o homem, né, ele fizesse uma reflexão sobre o que é ser bom. Então, no nosso caso também, nós podemos observar em ponto menor, esquecendo por enquanto dessa questão social, que o nosso bem, ele só pode ser correto quando ninguém se sentir prejudicado. Se alguém se sentir prejudicado com aquilo que nós conceituamos como bom para nós, isso não é correto. Então, vamos partir de um raciocínio, né, abrangendo mais situações, para dizer que o bem necessária e obrigatoriamente terá que ser um pensamento voltado ao outro. Em latim, né, é o alter, né, ao outro, né? Que nós podemos chamar isso de altruísmo. Uns chamam hoje, na modernidade, né, nos neologismos, né, chamam de empatia, se colocar na situação do outro, imaginar o que o outro sentiria se fizéssemos uma coisa ou outra. E podemos chamar também, no conceito religioso, de beneficência,
mas é algo mais do que a beneficência, né? É mais do que a benemerência, porque beneficência é você fazer o bem, né? Beneficens, do latim, fazer o bem. E esse fazer o bem está muito ligado, assim como a palavra benemerência, né? Que também merens, do latim lá, né? Quer dizer merecer, né? Então, está muito ligado à esmola. Mas se você pensar numa outra palavra, também muito interessante, que é a benevolência, voles do latim, é desejar, é querer. Então, a benevolência para com o outro seria aquilo que conceituaríamos como o bem, como aquilo que seria correto, acertado e necessariamente altruísta, ou, na linguagem do Evangelho, seria caridoso. Caridade, então, seria isso, né? Você, esquecendo-se um pouco de si mesmo, é impossível que nós esqueçamos de nós o tempo inteiro, né? É muito, né? É difícil existir esse pensamento, uma vez que estamos presos a nós mesmos o tempo inteiro, mas o esforço em pensar no outro, ou pensar, né? Vamos colocar esse outro, né? Ele pode estar longe, e normalmente esse outro está mais próximo. Então nós vamos voltar àquele conceito do Evangelho, que a salvação, né, que é um conceito religioso, ela estaria disponível para aqueles que amassem o seu próximo, pelo menos, né? E o próximo, então, seria essa imagem do próximo. Ela não é uma imagem estática e fixa, uma vez que nós nos movimentamos, né? O próximo estaria em todos os lugares. E nós não ficamos estáticos no espaço e no tempo, né? Então, essa convocação ao outro, né? Que também nós podemos chamar de alteridade, os nomes são os mais variados, né? Mas é basicamente o mesmo conceito. Então, voltamos lá. Deus é bom, né? Sim. Se Deus existe, nós acreditamos que exista, né? Ele é obrigatoriamente bom, né? Não há como ele deixar de ser bom, uma vez que seria, né, o gerador, né, de todos os outros entes espirituais existentes, né? Então, só pode ele desenvolver e pensar coisas que tragam o benefício para todos. E por que não poderia ser diferente, né? Se há dúvidas sobre a bondade de Deus, elas existem, sim, dúvidas sobre a bondade de Deus. Por exemplo, vamos lá no livro de Gênesis, quando Deus, né, vamos colocar esse Deus entre aspas, ele pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. A história é muito interessante porque, segundo a Bíblia, né, a esposa do Abraão, ela era estéril e não conseguia conceber. Por isso Abraão, ele tomou a serva de Sara, ela se chamava Agar, e engravidou-a, e nasceu um filho chamado, foi dado o nome de Ismael, né? E esse menino, né, durante um bom tempo, ele foi o depósito das esperanças lá desse patriarca, de Abraão.
Depois nós vamos ver que nasceu Isaac e o menino, então, foi repudiado, né, por Sara, né, que não queria mais a presença do filho daquela concubina, né? Então, Deus, né, vamos colocar entre aspas, pede a Abraão para que mate o seu filho, faça um holocausto, né, que o amarre lá em lenhos e tudo, e leve até um monte, e ali ele sacrifica o seu filho, que é o seu filho, né, amado ali, né, e tão esperado, né, do seu verdadeiro amor, né, que era Sara. Nós podemos colocar em dúvida, né, a bondade desse Deus, não podemos? Podemos, né? Porque vá lá, a Bíblia diz que quando ele levantou a faca da imolação, né, para matar o seu filho Isaac, Deus, mais uma vez entre aspas, colocamos, tá? Me diz, não precisa fazer porque, tipo, eu vi que você acredita em mim, né? Então você não precisa matá-lo. Mas se já imaginar, podemos imaginar que não houvesse tido tempo e as mãos de Abraão tivessem matado seu filho, como é que nós ficaríamos aí com o conceito de bondade divina? Então, esse Deus das religiões, né, essas conceituações de Deus nas diversas religiões, é o que levou a essa desconfiança sobre o caráter de Deus. Um Deus, por exemplo, que está à frente do exército de um país. Um exército é feito para guerrear, para se defender, mas também para matar. Como é que os habitantes dos outros países vizinhos se sentiam em relação à bondade desse Deus? Eles não concordavam, né? Esse Deus era o chefe do exército do país que os prejudicava. Então é justa essa desconfiança sobre essa bondade de Deus, né? Então, urge que nós renovemos as conceituações, porque nos parece que as conceituações sobre Deus não diferem muito das conceituações que nós temos sobre as autoridades, sobre os reis, sobre os imperadores, sobre os magistrados, sobre os ditadores. Porque diz assim, né? Ele está lá, então ele pode fazer tudo, né? Ele foi escolhido ou por Deus, né? No caso das monarquias antigas, né? Escolhidos por Deus, né? Que isso é uma evidente mentira, né? Para enganar o povo, e também escolhido pelo povo. E uma pessoa escolhida pelo povo tem direito de fazer o mal a parcelas desse mesmo povo? Então, nos parece que esse conceito que existe de Deus, esse conceito de submissão, né, é um conceito derivado das diversas formas de organização da sociedade, que sempre colocam a autoridade como podendo ser corrupta. Né? Aqui no Brasil tinha um famoso assim, falava-se assim, ele rouba, mas faz. Então ele tinha licença, né? Outros, por exemplo, parecem ter licença para matar, igual o 007. Aí pode, né? Aí está matando pessoas más. Aliás, né, a nossa polícia em todas as partes do mundo, né, principalmente no nosso país, né, ela parece autorizada a matar parcelas da sociedade. E muitos concordam, sim, eles estavam no crime. Eles eram drogados, né? Então, né, eles são drogados, então precisam e podem ser assassinados, não tem problema nenhum, não. E as pessoas no dia seguinte continuam tranquilas, como se não houvesse acontecido nada.
Então há uma licença para matar. Então Deus não pode ser comparado com os nossos monarcas, com os nossos representantes, entre aspas, do povo, né? Se a gente for estudar o contrato social de Rousseau, nós vamos ver que a forma representativa, né? E olha que se eu falar isso, muita gente vai acusar de não ser democrata. A forma de representação é sempre uma traição. Ninguém consegue ser advogado de 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Necessariamente, aquela pessoa terminará por advogar o seu próprio interesse. Isso está no contrato de Rousseau, tá? Contrato social de Rousseau. Bom, então Deus é bom. Com certeza não se parece com nenhum monarca terrestre, não se parece com nenhum ditador, não se parece com nenhum guerreiro, não se parece com nenhum magistrado da terra, né? E a maioria, né, gozam de benefícios e privilégios que o vulgo jamais poderia sonhar em possuir, né? Então Deus é bom, sim, é bom na sua essência. O que está errado são os diversos conceitos que ao longo da história, em todos os lugares, se faz sobre a sua natureza, tentando identificá-lo com os chamados poderosos da terra. Então não tem nada disso, né? O Deus que Isaías desejava, o profeta Isaías, né? Era um Deus de bondade, um Deus que sofria. Inclusive o próprio Cristo, né? É esse tipo de Deus, né? Tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. É um Deus empático. Não é um Deus que humilha, é um Deus que sofre. Não é um Deus que impõe, é um Deus que conversa. Não, eu não estou dizendo que Jesus é Deus, não, tá, gente? Tá? Não estou falando que Jesus é o Deus, não, absoluto não. Estou dizendo o pensamento que ele trouxe sobre a noção de divindade está necessariamente ligada a esse sentimento de condolência. O que é condolência em latim? É sentir a dor junto. Com é junto, dolens a dor. Né? Sentir a dor junto. Então, isso é altruísmo. Isso é, em última análise, o que Paulo de Tarso, na sua famosa epístola aos Coríntios, disse, né? Ainda que eu doasse todos os meus bens e desse-os aos pobres, ainda que eu falasse todas as línguas e até a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, né, se eu não tivesse caridade, isso de nada me aproveitaria. Então ele radicalizou, né, o conceito, né, esse grande pensador do cristianismo nascente, né? Então Deus é sim bom. Ele não tem nele nenhuma parcela de mal. E isso o faz infinitamente bom, porque ele é bom em todas as circunstâncias, tempos e lugares. Não se modifica. O que ele é infinito? Não tem fim a sua bondade. Não existe interrupção na sua bondade. Como você perguntou assim, né? E aí ele vai ser bom, mas às vezes ele esquece. Esquece de ser bom e deixa o mal tomar conta. Deixa acontecer. Vamos imaginar então nessa infinita bondade um intervalo. Não, ele foi descansar, foi embora e tal, cansou, deixou correr, como dizem, né? Então ele não seria infinitamente bom, não é verdade? É isso que você está perguntando. Deus é infinitamente bom? Nesse caso não seria, né? Porque ele teria uma lacuna de bom. E que se ele não... Vamos lá que nesse intervalo em que ele não fez nada, ou fez, né, de bom, e se o mal tomasse conta, então ele seria responsável, né, por isso, né?
por ter o mal tomado conta, porque ele descansou. Vamos voltar mais uma vez no Evangelho, né? Meu pai trabalha até agora e eu também. Olha que interessante, tá? Ele coloca um trabalho perpétuo, um trabalho que não tem interrupção. Trabalha até agora. Como o agora ele está sempre no futuro, né? Eu falo agora tá daqui a 1000 anos, o teu agora lá, né? Então Deus trabalha até agora, né? Ou seja, ele nunca deixou de trabalhar, nem nunca deixará de trabalhar. E qual que é o trabalho dele? Né? É o bem. É o bem. E é uma coisa curiosa a gente indagar isso, né? É uma degradação da sociedade humana nós contestarmos a bondade divina. Olha que situação a que nós chegamos em nossas sociedades, né? Contestar a própria bondade divina. O Cristo, ele, pressionado, né, pelos fariseus, ele uma vez respondeu assim, ó: todos os pecados que fizerdes contra o Filho do Homem lhe serão perdoados, todos. Mas o pecado contra o Espírito Santo, né, esse não lhe será perdoado, nem nessa vida, nem na próxima. O que significam essas palavras? Que essa conceituação de que Deus poderia ter está inquinado, contaminado por alguma coisa ruim e incorreta, isso está completamente errado, e tão completamente errado que nós temos que combater essa ideia a todo custo. Nós não podemos, em hipótese alguma, admitir uma religião em que Deus tenha o seu deslize e seja malzinho de vez em quando. Isso está errado. E nós sabemos que a religião é assim, né? As religiões são assim, né? Esse Deus aí de vez em quando perde a paciência, manda dilúvio, quer destruir a terra, não é verdade? É um Deus com raiva, né? É um Deus que se arrepende. Se ele se arrepende, ele não sabia direito das coisas, né? É isso aí, João. Desculpe ter me alongado tanto aí sobre essa questão, né? Mas é o que eu penso sobre o assunto. Bem, eu fiz essa última pergunta porque, segundo suas ideias, o diabo teria sido criado por Deus. Você não acha que isso negaria a definição da bondade infinita ou absoluta de Deus? Pergunto isso porque essa contradição faz com que muitas pessoas cultas e até pensadores sérios façam objeção a essa ideia de Deus. O que você tem a dizer sobre isso, Caliban? É interessante esse tema, porque ele nunca sai de foco, né? Ainda na semana passada eu me deparei na internet, que é a nossa fonte hoje, né? Exatamente isso. A pessoa fala assim: Deus não pode existir, não, porque no mundo existe muito mal. Né? Deus não pode existir. A argumentação não é de uma pessoa só, são muitas pessoas que compartilham esse tipo de raciocínio. Como assim Deus existe? Né? E por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta maldade? Por que existe tanta desigualdade? E é lógico, né? Se nós conceituamos aí que Deus, né, seria o Criador absoluto, e todos derivariam deles, inclusive essa figura aí arquitetada, né, essa figura mitológica do diabo, né? Então, realmente, né, nós poderíamos dizer: como assim ele perdeu o controle? Né? Perdeu o controle do universo, né? Foi ele que criou esse ser que nós falamos aí, que ele não poderia, né? Na última conversa nós falamos que Deus o diabo não poderia ser infinitamente mal, não é verdade?
Se o diabo fosse infinitamente mal, eternamente mal, isso negaria a própria eternidade de Deus e a eterna bondade de Deus, né? Porque ele perderia a sua condição de todo-poderoso. Uma vez que um poder antagônico lhe, né, poderia estar perpetuamente lutando contra ele, ele seria, então, o outro Deus. Então, o universo, ao invés de ter um Deus, seriam dois, né? Seriam dois. Então, nós dissemos que o diabo, ele não pode ser infinitamente mal. Ele pode ser mal durante muito tempo, né? Mas não pode ser infinitamente mal. O conceito de infinitamente mal, então, vai contra o conceito de poderio, de onipotência divina, né? O fato de pessoas cultas, como você disse, pensadores e tudo, terem essas ideias, isso não me espanta, não. Eu acho até, era o que se podia esperar dos ambientes que essas pessoas frequentam, que tem, normalmente, um charme muito grande em assumir um aspecto negativista. É difícil você falar que um cientista vai falar assim, sim. Ele não começa falando sim. Ele começa falando não. Isso no mundo científico, de um modo geral. Isso está certo? Eu acho que está certo. Né? Eu acho que para você ter certeza de uma coisa, você tem que partir da negação, né? Vamos tentar, vamos ver, né? Eu acho que a melhor posição seria o talvez. Vamos ver, né? Vamos conferir. Mas os ambientes academicistas, eles costumam estar mais no não, né? Na negação. Eu estava assistindo, só para ilustrar isso, assisti um vídeo de YouTube lá sobre a cidade de Ouro Preto, em Minas, né, que muitos lá dizem, né, falam que tem fantasmas, que tem... Né, a cidade é de 1600 e pouco no Brasil, né, 1650, acho, 4 séculos, né? Aquelas vielas, aquelas igrejas antigas, aquela cidade que foi construída lá naquela febre do ouro, né? A exploração do ouro. Chegou a ter, me parece, 400 mil habitantes naquele tempo. Hoje ela se chamava Vila Rica, era capital, chegou a ser capital, né, do país, né? Bom, e aí o pesquisador foi conversando com as pessoas, tinha pessoas espiritualistas, católicos, umbandistas, espíritas, falando, né? Havia testemunhos e tinha um psicólogo que ele levou, né? Psicólogo, né? Psique é a alma, né? Logos, né? O conhecimento da alma. Isso no grego, né? Mas o que a gente percebe no Natal, desculpe-me, né? Os psicólogos, os ouvintes, se os houver, né? Vou falar igual o Nelson Rodrigues, né? O grande dramaturgo, assim, os meus leitores, ele completava, se é que eu os tenho, né? Eu digo, os meus ouvintes, se é que eu os tenho ou os terei algum dia, que forem psicólogos, me perdoem, porque o que menos existe na psicologia é a alma. Nós observamos o psicólogo dizer assim, as pessoas pensam e acreditam naquilo que querem acreditar. Tudo bem, vamos, a princípio, né? Vamos concordar parcialmente com essa afirmação, mas depois ele complementava. Espíritos, né? As pessoas querem muito acreditar nisso, então vem aquilo que querem acreditar. Então ele anulou e partiu para o terreno do não, né? De forma definitiva. Ele disse, não existe, né?
tudo que se vier falando a esse respeito, se uma pessoa disse que viu, que ouviu, que presenciou, a pessoa vai responder: isso é o que você quer acreditar. E isso é a ferramenta perfeita do diabo, né? Porque vai instalar perpetuamente a dúvida e não a afirmação. Mas assim, esse é o caminho dela, é de duvidando, né? Duvidando que ela vai chegar às suas afirmações, né? Mas não pode partir a priori da negação. Vamos ficar no talvez, meus irmãos psicólogos, né? Eu acho que é um terreno mais seguro, né? Então eu não acho que se Deus criou o diabo, e é fora de dúvida que ele o criou, né? Isso não negaria a sua bondade, não, porque, vamos mais uma vez, Deus criou autômatos. Se criou autômatos, né? Robôs, aí tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ninguém pensa, ninguém tem liberdade, cada um, né, só faz o que ele quer, né? Essa criação, quando uma criança brincando, ela cria um boneco, uma boneca, né? Um boneco, e ele conversa com esse boneco, o boneco responde para a criança? Não, né? Ele não responde, porque é um boneco. Se nós temos um robô, né? O robô pensa? Não, né? Porque ele é um robô. Então, esse tipo de criação em que você cria um ser que não tem liberdade alguma, qual é a vida desse ente? Nenhuma. Se o diabo ou os outros, né? Vamos colocar aqui, né? O diabo e os outros, né? Esperamos que nós não sejamos os tais diabos, né? Mas tudo leva a crer que somos, tá? Esses tais diabos aí, né? Bom, se o diabo, então, ele não tivesse liberdade, ele não existiria. Se ele simplesmente fosse uma estátua sem vida, né? Para quê? Ele tem alguma vida nele? Aliás, as estátuas têm alguma vida dentro dela? Não. Elas são estátuas, são formas. Então, esse tipo de conceito que tenta atrelar a bondade divina com a não liberdade dos outros é exatamente o modelo das sociedades terrenas, né? Como é que as sociedades falam assim? A frase detestabilíssima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Então, é um mandando e todos os outros obedecendo, sem pensar. Porque a pessoa que está lá no topo tem o poder. Não é exatamente isso que nós estamos falando, o mesmo assunto? Então, essa contradição é uma contradição apenas aparente, que se falar, não, porque a graça é Deus ter criado os seres e ter lhes dado a liberdade. O que cada um fez com essa liberdade, isso é outra questão. Me parece que o diabo não fez bom uso, né, dessa liberdade. Mas será que isso tem solução? Cara, amigo Caliban, vou repetir a pergunta por um outro ângulo, só para ver se a gente consegue explorar outras perspectivas sobre o assunto, tá? Pergunto: a existência do mal no mundo, violência, crimes, injustiça, crueldade, etc, 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 não são provas suficientes de que Deus não é tão poderoso como estabelecido pela filosofia religiosa? É interessante, né? A gente sempre volta, né? Parece o cachorro tentando pegar o rabo, né? Volta a questão, né? O mal no mundo
nós vemos pessoas... O que é uma pessoa revoltada, hein? É uma pessoa que atribui, né, sempre à pessoa errada o que de mal lhe acontece, né? Na verdade, a pessoa fala assim, por que Deus deixou que isso acontecesse? A pessoa quer cometer um crime, vai lá, comete um crime, e quem é a culpa, né, normalmente, né, na cabeça da maioria das pessoas, é Deus, velho. Por que Deus não evitou? Não é assim que se fala? Por que Deus não evitou? Então, volta a essa questão da liberdade. Se Deus evitasse que o espírito criado praticasse o mal, esse ser não teria nenhuma liberdade. Então, a culpa do mal que acontece no mundo não é porque Deus não é todo poderoso, não. É porque Deus é infinitamente sábio. Ele deixa a cada um de acordo com a sua criação. Tudo bem, existe o mal no mundo, mas também existe sofrimento no mundo, não existe? A gente observa a existência das duas coisas. Existe a prática do mal e existem as consequências do mal também, né? Nós vemos assim, vamos descer, tem muita gente que fala assim, tem gente que faz o mal e tal e morre impune. E nós perguntamos, será? Será que elas vão ficar impunes? Aqui na nossa sociedade mesmo, nós observamos aí durante alguma época, né, alguns poderosos fazerem o que bem queriam com as pessoas. Vamos lembrar dos chamados anos de chumbo da sociedade brasileira, né? Pessoas desapareciam, eram assassinadas, seus corpos nunca mais eram encontrados. Temos o caso, né, muito famoso, né, do filho, né, de Zuzu Ângel, que desapareceu durante a ditadura militar brasileira. E muita gente gostaria de reescrever a história brasileira e falar assim, eles não são ditadores, não, eles eram presidentes. Não, eles não eram presidentes, não, porque o povo não os escolheu. Né? E o rapaz morreu e o seu corpo nunca foi encontrado. E a mãe dele vivia distribuindo flores nas casas dos generais, para que os generais dessem um sinal de humanidade, né? Para que ele dissesse onde estava o seu amado filho. O poeta e cantor Chico Buarque escreveu uma música, né? E a letra falava assim, quem é essa mulher que faz isso pelo seu filho, né? Procurando o corpo do seu filho. Essa mulher, ela sabia que ela seria assassinada, e foi. Ela é a mãe da atual jornalista Hildegard Ângel. Não conseguiram matar a família inteira, não. A Hildegard Ângel está viva ainda. Então, essas coisas que foram feitas, disse assim, isso ficou impune? Talvez, nos critérios do homem, né, que tem uma visão estreita sobre a vida, né, talvez possa ser, passou impune nesta vida. Mas passará impune na vida futura? Com certeza não. Então a culpa, deixemos de lançar a culpa dos males do mundo ao Criador de todas as bondades, desse todo bondade, infinitamente bom, desse ser misericordioso que sofre pelo mal praticado, um mal que ele não fez. Então, vamos deixar de ser filhos da revolta. Vamos assumir as nossas culpas e deixar de
colocar sobre o Criador, que esse é o grande pecado que não tem perdão, né? De lançar sobre o Criador, sobre a fonte de toda a bondade, os nossos erros, os nossos desvarios. Então, a existência do mal do mundo, ela não prova que Deus não é tão poderoso, não. Pelo contrário, mostra que o poder de Deus excede a todo o entendimento humano. É um poder tão grande que está nas suas leis inflexíveis, às quais ele obedece sempre, sem exceções. Não existe nele esse cansei, né? Cansei, desistir, agora eu vou partir para a violência. Não existe isso, não. A bondade divina, ela excede a todo entendimento humano, excede a toda compreensão humana. Ele é todo-poderoso e o poder dele está em ter dado liberdade a todos os que criou. Diferente, né? O poder aqui na Terra, que normalmente é aquele que retira as liberdades dos seus subalternos, né? Então, o nosso mundo aqui parece um universo ao contrário, né? Porque a bondade divina, ela permite que todos sejam livres, e essa é a questão maior, no meu ponto de vista, sobre a origem do mal. A origem do mal é a origem, necessariamente, nunca de Deus. Isso é uma blasfêmia, mas da criatura. E isso não tem problema nenhum, não. O universo não vai ficar menos imperfeito por causa disso, e, se Deus quiser, nós vamos falar muito sobre esse assunto para frente. Terminamos aqui mais um programa. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e, claro, ao nosso caríssimo amigo Caliban Calites pela paciência e resiliência com que responde aos nossos questionamentos. Muito obrigado, Caliban. João, esses foram, em algum tempo, os meus questionamentos também, né? Já me postei de todas essas formas aí que você falou, tá? Então, eu não vejo nada de mal em ter ideias. Se nós temos ideias erradas, vamos procurar as ideias mais certas. Sem a pretensão, evidentemente, de estarmos aí, né? Não somos nenhum guru de coisa nenhuma. Eu que agradeço aí pela oportunidade, como sempre, viu, João? E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!